Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 35 de Gênesis. Gênesis, capítulo 35. Aonde está escrito assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Mais uma vez vamos ler esse versículo. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós conhecemos bem a história de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Nós sabemos que quando já não dava mais, ele volta da terra de Labão em direção a Padan Aram. E no caminho para lá, foi tudo tão difícil, porque existia um medo no coração de Jacó. E o medo é que ele era jurado de morte por seu irmão Esaú. Enfim, nós sabemos que ele chegou, houve encontro de Esaú com Jacó, os dois se abraçaram. Nós lembramos que Esaú vinha com 400 homens para matar Jacó, mas ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Ele encontrou outro homem. Jacó não era mais Jacó, ele já era Israel. Bem, eles se encontram e a Bíblia diz no versículo 13 de Gênesis 34 que os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai que Amor, e lhes disseram: isto vai acontecer na caminhada de Jacó. Vocês podem imaginar que agora Jacó está inteiro, está em paz, está feliz, está seguro, porque o último medo que ele tinha sido levado. Então, ele vai, ele se acampa perto de Siquém, ele arma a sua tenda e aquele lugar ele chamou de Sucote. Até hoje se chama Sucote porque ele arranjou o lugar para fazer as tendas para o seu gado. Bem, ali ele vai para o lado de Siquém e ele compra um campo de Ramor. Ele paga o campo 100 peças de prata. Então ele compra um lugar para ele ficar ali. Ele estava em paz, tranquilo, sossegado, inteiro. Enfim, depois de uma grande jornada, ele tinha sido ameaçado primeiro pelo irmão, ele tinha sido ameaçado depois pelos cunhados, mas agora ele está seguro, tranquilo. Acabaram-se os medos, está ali sossegado. A filha dele, Diná, porque a Bíblia não fala das irmãs, fala só dos filhos. Fala que Jacó teve 12 filhos de 4 mulheres, só que não se menciona o nome das filhas. Só se sabe uma filha por causa exatamente do que vai acontecer aqui. Diná. Diná resolveu sair para dar uma volta.
Diná resolveu sair para conhecer as moças da cidade. Encontrou um rapaz, Siquém, que era príncipe daquela terra. Ele a tomou e violou. Ela devia estar por ali andando de forma diferente, livre, sozinha, muito importante, filha de Jacó. E ele passou e abusou dela. E quando ele abusou dela, ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele se apaixonou. E o pai dele, o pai de Siquém, esse príncipe, procurou Jacó, porque ele disse para o pai dele, consegue-me esta jovem para minha esposa. Eu quero casar com ela. O pai dele foi a Jacó, falou com Jacó, pediu a mão da moça, tudo bem, só que ele já tinha abusado da moça. Quando ele foi falar com Jacó, e Jacó disse, tudo bem, os filhos de Jacó estavam no campo. Não aceitaram a humilhação. Não aceitaram a humilhação, usaram de estratagema. O pai prometeu, ele disse que daria tudo, que Jacó podia dar o preço que quisesse, majorar o preço pela sua filha, que ele ia pagar o que fosse necessário. Nós vemos este homem praticamente clamando que Jacó não se levantasse contra o filho dele. Jacó prometeu. Os filhos não sabiam. Quando os filhos vieram a tomar conhecimento do que tinha acontecido, eles se levantaram. Se levantaram e disseram, eles vão ter que se circuncidar. Minha irmã não vai casar com um incircunciso, mas eles tinham no coração o desejo de uma vingança horrível. Por causa disso, os filhos de Ramó, todos os homens da terra, todos se circuncidaram. Todos, inclusive Ramó e Siquém, foram circuncidados. Mas eles tinham lá atrás um outro plano. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando todos estavam circuncidados, a Bíblia diz no versículo 24 de Gênesis 34, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Agora, olha o que vai acontecer. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, porque Diná era filha de Lia com Jacó. Vocês lembram dos filhos de Lia? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses eram os filhos de Lia, portanto, irmãos por pai e mãe de Diná. Então, a Bíblia diz, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada. Olha o que esses homens vão fazer. Entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Todos. Passaram também ao fio da espada a Ramó e a seu filho Siquém. Mataram o rei e o príncipe. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia na casa. Pense agora em que situação está Jacó. Os 2 filhos deles tomaram a frente numa vingança que nós sabemos que é desnecessária.
Eles mataram todos. Eles saquearam tudo. Eles levaram tudo. E o pai já havia dado a palavra. Que coisa. Então, o que é que você faria numa hora dessa? Você pode imaginar como é que Jacó estava agora. Qual a situação de Jacó? Pense como estava Jacó. Ele diz a Simeão e a Levi: vós me afligistes, versículo 30 do capítulo 34. Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eu e minha casa. Eles responderam para o pai: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Sabe quando a pessoa age com ódio, ela não mede as consequências, porque o ódio cega as pessoas. Ela não raciocina, porque o ódio, ele embota a sua mente. Os seus juízos não se encadeiam com perfeição e o resultado é um raciocínio deformado. Eles agiram na vingança e esqueceram que toda ação gera consequências. Se nós passarmos a pensar melhor sobre a consequência dos nossos atos, nós vamos agir de modo diferente na nossa vida. Agora, a consequência vem para eles? Não. A consequência vem para todos, porque Jacó disse: agora, sendo nós, ele não disse sendo vocês, ele disse sendo nós, pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Olhe a ação de um filho, o mal que pode trazer para toda a família. Quantas vezes esquecemos que as nossas ações podem prejudicar os outros, e muito. Mas nós não pensamos o modo como nós podemos prejudicar, porque não precisamos pensar nos outros. Afinal de contas, o que vale é o que eu penso, o que eu quero, porque eu estou sempre certo. Foi isso que Simeão e Levi fizeram. E agora, como é que você se sente quando você fica numa situação assim que nem Jacó? Para onde Jacó iria? Se ele comprou aquela terra, ele não tinha para onde ir. Voltaria atrás para Esaú? Sabe, quando a pessoa fica num dilema, a mente dela oscila para dois opostos, ela não encontra. É aquela situação da cadeira de balanço que eu disse hoje. Você balança, 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 a cadeira balança, balança, mas não sai do lugar. E quantas vezes você fica nessa cadeira de balanço emocional e você não resolve nada e você fica cansado, você fica exaurido e não tem solução. Jacó estava nessa situação. O que você faz quando a sua credibilidade é enlameada porque ele havia dado a palavra dele a Hamor a respeito de Siquém? Os filhos não respeitaram a decisão do pai. O que você faz quando a sua vida familiar está uma bagunça? Foi assim que estava a vida de Jacó. Todo mundo ameaçado por causa de dois sujeitos que resolveram
fazer as coisas desrespeitando tudo. Foi assim que Jacó se sentiu quando ele estava em Siquém. Este homem, Jacó, se vocês lembram, ele foi um homem que aprendeu a trapacear desde cedo e sempre viveu assim. Mas agora o Jacó vigarista estava envelhecendo e estava arrumando o seu caminho. Afinal de contas, agora ele não era mais Jacó, ele era Israel. Mas o exemplo. Tem um ditado popular que diz: as palavras movem, mas o exemplo arrasta. O exemplo que ele tinha dado para os filhos dele permanecia. Não foi apagado da memória de seus filhos. Seus filhos o viram trapaceando, tatuando as ovelhas do rebanho do sogro. Eles viram Jacó enriquecer diante dos olhos de tudo e seguramente ouviam os comentários dos tios, não é? Dos irmãos de Lia e Raquel. Eles viram o pai deixar o sogro ir para a tosquia das ovelhas e fugir. Eles viram tudo, eles aprenderam também, não é? Foi assim, pelas mãos dos seus filhos, que Siquém foi eliminada, foi mergulhada nesse massacre horrível, e Jacó sentiu o gelo, sabe, na sua coluna vertebral. O medo, a ameaça, a morte. Tudo o que ele construiu, a vida toda, agora ia se acabar, porque dele não ia sobrar nem a tenda. Ele estava eliminado. Lógico que os cananeus viriam para vingar, e vingariam com ataque. Amedrontado nessa situação, o que você faz? Jacó se lembrou e buscou a Deus. Esta questão da nossa memória, a nossa memória é uma dádiva. É uma dádiva que Deus nos deu. Como tantas dádivas, às vezes nós esquecemos de glorificar a Deus pelos atributos que Ele nos deu. As pessoas falam muito da minha memória. Eu sei que eu tenho uma memória excelente. Mas uma coisa é certa, eu trabalho a minha memória. Desde muito cedo. Por quê? Porque é um dom de Deus e eu trabalho a minha memória para o reino de Deus. Porque foi Deus que me deu. A nossa memória é uma instância superior que guarda, que retém. Você vê Deus fazendo memoriais na Bíblia. A Páscoa é um memorial. Este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Até hoje os judeus celebram a Páscoa para lembrar o que aconteceu no Egito. A primeira taça é Kiddush, mas a segunda é Hagadash. É a taça da explanação, é quando o líder da mesa explica o que aconteceu e por que eles celebram a Páscoa. Lembra de Jonas? Na situação que estava. Quando ele estava no ventre do peixe, ele não sabia que estava no ventre do peixe. Ele diz: desci às profundezas da terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim. Os ferrolhos deviam ser os dentes do peixe. Ele não sabia.
ele diz: quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo templo. Até agora ele não sabia o que fazer. Deus fisgou o profeta na memória. Lembrou-se do Senhor. Aí subiu a ele o meu clamor. Memória. A memória nos traz de volta. A memória ressuscita. A memória nos leva a lugares importantes da nossa vida. E quantas vezes choramos porque nos lembramos? Nós nunca choramos porque esquecemos. Choramos porque lembramos. Rimos porque lembramos. Nos deleitamos porque lembramos. E tudo nós fazemos lembrando. Aqui, Jacó, no meio desse caos familiar, lembrou-se de Deus. E quando ele busca a Deus, a resposta é imediata. Quantas vezes nós estamos precisando desse momento, mas não fazemos? Há um momento quando Deus chamou Moisés, a primeira coisa para comandar Moisés, ele diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu vi. Não tem como Deus não ver, porque ele está presente em todo lugar. Ele diz: Moisés estava vendo. Eles estavam sofrendo, eles estavam aflitos, seus filhos sendo tirados do ventre da mãe, jogados para os crocodilos. Moisés, eu vi. Aí ele diz: eu ouvi o seu clamor e desci. Deus só desceu. Ele diz: eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-lo à terra que mana leite e mel. Ele só desceu quando ele ouviu o clamor. O povo estava sofrendo, mas o povo não clamava. Deus não é invasor. Ele quer ser convidado. Toda pessoa quer ser convidada. Deus, ele diz, o próprio Jesus, na carta à igreja em Laodiceia: ei, eu estou à porta, bato. Se alguém me ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça a voz e não convide. Se me convidar, entrarei. Viu? Capítulo 24 de Lucas. Jesus Cristo com os discípulos de Emaús passou o dia andando. Chega, se aproxima a entrada de Emaús, ele fez de conta que ia passar. Com certeza ele queria ser convidado. Tanto quando os discípulos convidaram, ele imediatamente, pois não, ele não se faz de rogado. Queria ser convidado. E entrou, e nós sabemos o que aconteceu. Entrou na casa deles, foi chamado para a mesa. Ele foi porque quer ser convidado. Deus diz: eu ouvi o seu clamor e desci. Mas Deus só desceu para resolver o problema deles quando Deus ouviu o clamor. Eles não tinham clamado. O que lhe leva a clamar a Deus? Talvez seja aquela síndrome do faraó. Nós sabemos, lá no capítulo 8 de Êxodo, quando veio a praga das rãs, cobriu a terra do Egito. As rãs entraram pelos fornos, pelas amassadeiras, subiram na cama deles, cobriram Faraó. Faraó teve que chamar, era a praga da deusa Requete, que é a deusa rã do Egito. Faraó teve que chamar Moisés. E Moisés, quando Faraó teve que se curvar e pedir para ele: roga ao Senhor teu Deus para que tire as rãs de nós, deixe somente no rio. Moisés, assim, sem nenhuma rã, limpinho assim. Faraó falando e tirando as rãs. Isso é por minha conta, vou até sair do púlpito, porque não está escrito na Bíblia que o faraó, mas ele estava coberto de rã, então ele falava e tirava a rã, tornava a falar e tirava a rã. Isso, mas você pode pensar que não, porque essa parte não está escrita, mas essa aqui está. Moisés disse:
digna-te dizer-me, Senhor, quando devo rogar ao Senhor, meu Deus, que tire as rãs? Faraó, amanhã. Você entende esse Faraó? Amanhã. Fosse eu dizer, agora, Moisés, é para já, Moisés. Amanhã. A Bíblia diz que durante a noite as rãs se multiplicaram. No outro dia, o Senhor matou as rãs. E a terra fez-se montões de rãs. A terra cheirou mal. Me dê uma razão para que este Faraó, que estava tão incomodado, coberto de rãs, cama, mesa, as rãs entraram por tudo, para que ele quisesse só amanhã, meu Deus, mais uma noite. Quem sabe, ele disse, as rãs morrem sozinhas, não precisam que Deus interfira. Quem sabe, os nossos deuses, os que restam, darão um jeito. Quem sabe a própria Requete tira isso. Ele ainda tinha esperança de não ter que se curvar ao Deus de Israel, ao Deus do povo a quem tanto ele massacrava. Deixa para amanhã. Hoje eu não peço, porque alguma coisa pode acontecer, algum milagre pode acontecer. Milagre de quem? Se quem faz milagre é Deus. Então você não corre, você não vai a Deus, você fica na cadeira de balanço, cadeira de balanço, cadeira de balanço. Por isso que eu tenho visto muito crente tomar dinheiro emprestado até com agiota, mesmo sabendo que Deus não aceita. Ele faz porque ele não quer correr para Deus, não quer. Ele disse amanhã. Jacó estava na situação a qualquer momento. Os cananeus e os ferezeus podiam chegar ali e arrebentar com tudo. Adeus Jacó, adeus as 12 tribos e todo mundo saquear. E o que Simeão e Levi tinham feito a Siquém era pouco diante do que os cananeus e os ferezeus iam fazer. Não é? E ele estava na cadeira de balanço. E não saía do lugar, não havia o que fazer. Aí ele falou com Deus. A Bíblia não registra a oração de Jacó, mas disse Deus a Jacó, para Deus ter falado, Jacó se prostrou e se aprumou para ouvir. Para ouvir. Deus não interrompe ninguém. Ainda agora nós estávamos ouvindo o pastor falar em Jó, não é? Quando Deus simplesmente diz para Jó, ali mesmo, escuta-me, pois, e eu falarei, mas eu vou falar se estiver pronto para escutar. Às vezes nós não estamos prontos para escutar, porque o que Deus tem para nos dizer não é aquilo que nós queremos ouvir. Você quer ouvir que você está errado? Que o seu orgulho impede você de ver as coisas? Que você está cego porque você é mi. Você está pronto para ouvir que você está levando sua família para o cadafalso por causa dos seus maus hábitos? Você não está pronto. Deus não está nem aí. Deus quer que você o ouça, mas Ele ouve quando você está pronto para ouvir, quando você chega a Ele e fala como Samuel, pode falar, Senhor, o teu servo ouve. Ouvir a Deus é calar, é parar, é desligar esse mafioso desse celular que você tem, é estar pronto para embotar, para ficar ali até que Deus fale. A Bíblia diz, por boca do profeta Isaías, sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei guardas que não se cansam de vigiar, nem de dia, nem de noite.
ou vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a terra. Deus tem um tempo. Você clama, você fica, você espera. No outro dia você clama, você espera até que. Você acha que aquela situação de Elias quando subiu o monte foi assim, e veio fogo, e em seguida veio isso. Não, minha filha, não sei quantos dias, você não sabe quanto tempo Elias ficou ali. O caso é o seguinte, você é apressado, eu também, mas Deus não. Não existe esse negócio. Deus trabalha com plenitude de tempo. Ele estabelece um tempo, ele vai fazer no tempo dele. Você geme, chora, se arrebenta, te apressa, faz que nem Sara e Abraão arranjaram um filho da escrava. Apressou-se. Deus disse, olha, Abraão, o teu herdeiro será um filho nascido de ti. Mas lógico que Deus estava considerando que era com a esposa. Ele foi lá, com a escrava. Vá, você, meu irmão, seguir conselho de mulher. Vá atrás. Homem para Deus é importante. Homem para Deus é importante. Ah, mas minha mulher é sábia. E você é burro. Minha mulher tem visões. E você, alucinação? Eu quero lhe dizer que Deus não vai mudar. Deus criou o homem. E não sou provida na mulher, sou provida no homem. Que tal? Quem está falando para vocês é uma mulher, velha, mas mulher. Deus não sou provida na mulher, aprenda isso, meu irmão. É do homem que a vida vem para a mulher, porque a mulher sempre vai representar a igreja. E o homem sempre vai representar Cristo. Está vendo? E a vida vem de Cristo para a sua igreja. O anjo falou com Maria? Falou. Maria tinha marido? Não. Do dia que ela foi para a casa de José. Casou com José. Nunca mais Deus falou com Maria. Falava com José. Porque tinha marido. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. É? A gente aprende muito em casa. Que a mãe é que é importante. A mãe é a dona da casa. Não é? Mas Deus não vai mudar por causa disso. Nós precisamos saber que o homem sozinho, sem a mulher, ele está sozinho, sem esposa. A importância da esposa na vida do homem é vital para a família. Mas homem é homem. Se for homem mesmo. Jacó, indefeso, agitado, o coração apertado. Deus falou com Jacó. Olha a solução que Deus deu para ele. Levanta-te, primeiro. Sobe a Betel, terceiro, habita ali. Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olhe a solução. Nunca Jacó pensou que tinha uma solução para aquilo. Não tinha, vou morrer, vou matar tudo. Não vai dar tempo da gente sair daqui. Deus disse, levanta. Você vai ficar aí sentado esperando o quê? Toma a providência. Mas qual a providência? Levanta-te, sobe a Betel, habita ali. Levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias
da presença do seu irmão. Por que Betel? Olhe bem, se você lembra do que é Betel na história de Jacó, você pode imaginar o que aconteceu no coração de Jacó naquela hora. Ele deve ter tomado um choque, porque Deus falou de Betel. Deus não falou Luz, porque quando Jacó estava fugindo da casa do pai dele e da mãe para ir para a terra de Labão, seu tio, ele correu muito quando chegou cansado a um lugar que se chamava Luz. Está lá em Gênesis 28. Aquele lugar se chamava Luz. Todo mundo chegava em Luz. Todo mundo saía de Luz. Todo mundo morava em Luz. Luz era o lugar do lugar. Era o nome do lugar. Já era só o posto. Jacó pegou uma pedra do lugar, fez seu travesseiro, deitou, teve um sonho. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Nela os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dela estava o Senhor que lhe falou. Primeira coisa que Deus diz para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. O que você acha disso? Deus não disse para ele: eu sou o teu Deus. Ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Deus se apresentou a ele. Eu não me apresentei aqui, porque vocês já estão cansados de saber assim quem eu sou. O pastor Maurício não se apresentou, porque todos estão cansados de saber que ele é o pastor da igreja. Por que é que Deus se apresentou a Jacó? Porque Jacó não o conhecia. Como? Eu nasci no Evangelho. Eu cresci, eu fui organista de igreja, eu sabia até salmo de cor, e tudo isso. Mas a minha conversão, para eu conhecer a Deus como meu Deus, se deu aos 32 anos. Porque eu conhecia o Deus de ouvir falar. Era o Deus da minha mãe, que era católica, era o Deus do meu pai, que era protestante, e era o Deus, mas não era. Eu não tinha nenhuma experiência com Deus. Do dia que eu conheci, eu sei o dia em que eu nasci de novo. Eu sei. Até hoje sou apaixonada pelo Iraque, porque foi lá que eu nasci. Foi lá que Deus falou comigo primeira vez. Então, eu sei. Por isso, aquele lugar foi marcante para Jacó. Deus ali diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Deus te apresentou: sou eu. A terra em que agora tu pisas, eu te dou a ti, a tua descendência para sempre. Deus ali renovou com Jacó a aliança que tinha feito com Abraão e renovado com Isaque. Quando Jacó levantou, ele disse: quão temível é este lugar. Agora, quando ele chegou não era temível, mas agora é. Ele diz: é a casa de Deus. Daí que vem o nome Betel, porque Beit em hebraico é casa. El é Deus, é o Todo-Poderoso. Beit El vem para o português Betel. É a casa de Deus, Betel. É a porta do céu. O Senhor está neste lugar, eu não sabia. Pense o que é se o pastor está aqui e eu não sei. Significa que eu estou completamente cega. Porque eu não vejo o pastor que está aqui. Como é que eu posso estar num lugar? A pessoa está na minha frente e eu digo: eu não sabia que estava. Isso significa cegueira espiritual. E quantas vezes nós, filhos de Deus, estamos cegos espiritualmente?
Porque nós não vemos quem está aqui. Pegou a pedra que erigiu por coluna, derramou óleo sobre ela, fez um voto. Se Deus for comigo, que me der comida que eu coma, roupa que eu me vista, o Senhor será meu Deus. E me traga de volta à casa dos meus pais, o Senhor será meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quando o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Ali, aquele lugar, é o lugar onde Jacó viu, onde ele teve a expressão da experiência. O avô dele tinha tido essa experiência, o pai dele tinha tido essa experiência, ele tinha tido essa experiência agora. Abriu-se a visão espiritual para Jacó. Foi o momento em que ele descansou. Por quê? Agora eu tenho Deus para adorar. Não é mais o Deus do qual eu ouvi falar, o Deus do meu pai, o Deus do meu tio, o Deus da minha mãe, é o meu Deus. Quando você decide e abraça esse Deus, não tem quem lhe demova mais. Você entrega a sua própria vida, porque você tem a sua experiência pessoal. Ali. Deus diz para ele: sobe a Betel, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Só faltou dizer que queria te matar. Olha, o que Deus estava dizendo para Jacó? Lembra, Jacó? Lembra do que é Betel? Betel tem algum significado para você? Tem algum significado? O que é Betel para você? Perdeu a expressão, Jacó? Porque você nunca mais me procurou, Jacó? Porque você nunca mais descansou em mim, Jacó? Porque você nunca mais gastou tempo para estar comigo, Jacó? Olha o que está acontecendo na tua vida. Olha o que está acontecendo na tua casa. A tua casa está de cabeça para baixo, Jacó. Os teus filhos não te respeitam. Os teus filhos fazem o que querem. Eles mandam, eles desmandam. Eles tomam a providência que querem sem levar em consideração que isso afeta a tua vida. Tu podes morrer. Tu estás ameaçado de morte, de perder tudo que tem por causa dos filhos que tu tens. Olha a tua casa como está. Por que, Jacó? Quando mais que tu tens procurado o Deus que te apareceu no caminho? Tu esqueceste da nossa intimidade. Tu esqueceste dos momentos gloriosos que nós tínhamos juntos. O momento da oração. Meu irmão, quanto tempo faz que você não estabelece tempo para estar com Deus? Você tem se preocupado tanto, porque você tem que suprir as necessidades da sua família. Seus filhos precisam, sua esposa precisa, e você precisa. Lembra quando Isaac foi expulso da terra de Abimeleque? Ele veio abrindo poços no deserto, expulso pelos filisteus de Ezeque, expulso para Sitna, expulso para Reobote. Expulso, correndo o perigo de vida, de perder tudo que tinha. Porque no deserto, as caravanas dos ismaelitas estavam por ali, saqueando caravanas. E Ismael era o maior inimigo que Isaac tinha. Ele estava exposto. Quando eles chegaram em Reobote, Deus disse para ele: ei,
sou eu, o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Deus não disse, eu sou o teu Deus. Ele disse, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei. Multiplicarei a tua descendência. Por amor de ti? Não. Por amor de Abraão, meu servo. Por amor de Abraão. Por que é que Deus estava fazendo tudo para Isaac? Por causa do pai dele. Você sabia? Abraão deixou muitos bens para Isaac. A Bíblia diz que ele deixou tudo de presente para Isaac. Para tudo que tinha para Isaac. Para os filhos das concubinas ele deu presentes. E mandou para bem longe de Isaac. Mas Deus diz para ele, porque Isaac, teu pai já não está mais aqui, mas o Deus a quem ele serviu está. Teu pai não está mais aqui, mas o Deus a quem ele orou está. Ele deixou a oração na poupança para ti. E por isso eu estou fazendo tudo para ti, mas é por causa dele, não é por causa de ti. Ele podia ter perdido tudo no deserto. Ai de Isaac, se o pai dele não tivesse sido um servo de Deus, se o pai dele não tivesse orado por aquele filho, ai de Isaac, não tinha sobrado uma penugem de uma ovelha no deserto, quanto mais gente. E você? Você está colocando na poupança espiritual para seus filhos? Nós estamos no início de um ano. Eu tenho falado disso onde eu vou. Qual é o propósito que você assumiu para este ano em relação à sua família? Seu relacionamento com Deus. Você, quando descobriu que estava grávida, minha irmã, você já estava grávida. Meu irmão, quando sua mulher veio lhe dizer que ela estava grávida, você disse, tomou um susto, por quê? Porque você não fez o filho. Foi Deus que fez. Entregou para você cuidar. Você criou um filho ou um monstro. Porque Deus lhe deu um filho. Então por que você tem tanto medo dele? Por que nós temos tanto medo? Medo, medo, medo. Outro dia eu pedi perdão ao meu filho. Ele está aqui me ouvindo. Eu disse, meu filho, você me perdoa. Porque todos os erros que eu cometi com você foi porque eu tinha medo. Eu tinha medo que você desse para o que não presta. Eu tinha medo que você não se formasse. Eu tinha medo que você se acidentasse. Eu tinha medo, 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 medo. Por quê? Falta de intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas nós temos temores. Uma coisa é ter medo e outra é ter temor de Deus. Eu tinha medo mesmo. Será que você não está indo por aí? Quanto você tem investido do ponto de vista espiritual para os seus filhos? Porque olha, aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Levanta-te, apruma-te, sobe a Betel. Vai procurar o lugar do teu encontro com Deus. O lugar onde pela primeira vez você se rendeu. Não é um lugar geográfico, porque muitos de nós aceitamos Jesus no Brasil e agora estamos aqui. Mas é o espaço no nosso coração, daquele primeiro momento, do nosso encontro. Quando a palavra rasgou o nosso coração e nós nos rendemos a Jesus Cristo. Precisa voltar a este lugar, àquele momento. Procurar esse Deus. Jacó foi onde ele tinha visto a primeira visão celestial.
onde pela primeira vez ele sentiu a alegria da segurança de viver diante de um Deus com o qual ele podia falar. E ali ele levantou um lugar de adoração. Aonde é o seu lugar de adoração? Você precisa ter um lugar na sua casa. Você anda agitado, você não tem tempo para nada. Eu já passei em casas de irmãos este ano em que o marido come em pé. Eu disse, meu filho, você está comendo igual cavalo. Cavalo que come em pé. Quadrúpede normalmente come em pé. Eu disse, sente, não é possível que não tenha mais tempo de sentar. Você tem uma mesa para a sua família, você tem prato, talher, tudo. Sente. Ore. Ele disse, ore, irmã de mim. Eu disse, eu não vou comer, é você. Como é que eu vou agradecer a comida que você vai comer? Você senta, agora quem está mandando aqui sou eu. Ele riu. Mãe de mel, tem que ir. Eu disse, senta. Sentou. Eu disse, vai lavar a mão. Lavou. Eu disse para a mulher dele botar comida na mesa. Ele disse, mãe de mel. Botou. Sentou, eu disse, agora a hora. Parou, pensou. Olhou para mim. Nunca mais eu tinha orado. Eu disse, pois é. E se você engasga na hora de comer? Vai para o inferno. Sentou, comeu, conversou que só. Eu disse, rapaz, você não estava com pressa? Se mande para trabalhar. Sabe o que é? Cadeira de rodas. Desculpa, cadeira de balanço. E vai e volta, e vai e volta. Não sai do lugar. Se você colocar o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão ser resolvidas. Todas as coisas serão resolvidas. Você tem que aprender a descansar. Quando você descansar, você sabe um outro nome para descanso? Sábado. Sábado é o descanso, é o Shabat. Sabe um outro nome para sábado? Jesus. Ele é o nosso descanso. Uma vez que você está nele, você pode descansar. Não tem morte, não tem julgamento. Tudo isso já passou, meus irmãos. Já passou. Você vai ter medo de julgamento quando o julgamento já aconteceu? É mesmo que eu estou aqui com medo do tsunami que aconteceu lá no Oriente há 4, 5, 6, 10 anos atrás. Já acabou. Eu estou aqui com medo do dilúvio de Noé. Como? Já passou. Assim é um julgamento para você. Já aconteceu lá na cruz. Está resolvido. Você precisa saber o que Deus quer de você hoje. Sobe a Betel. E habita ali. Quer dizer, possui aquele momento. Faz com que aquele momento volte no teu coração. Pela tua lembrança. E lembra-te desse Deus que se apresentou a ti. Lembra do voto que tu fizeste. Lembra desta intimidade. Porque eu estou te esperando neste lugar. Você lembra aonde a palavra de Deus tocou o seu coração? De modo que você se rendeu? Lembra desse dia? Faz um esforço mental. Se não aconteceu, é tempo de acontecer hoje. Em que você se rendeu. A palavra de Deus veio, rasgou o seu coração e se derramou. E a partir daquele momento você diz, o Senhor é meu Deus. Você vai ter um momento marcado na sua vida. Vai ter este momento. E você nunca mais vai esquecer dele. Porque você vai saber que ali aconteceu alguma coisa. Se você está nessa situação de Jacó, ameaçado, amedrontado, por que não dizer perdido? Suba a Betel e faça o que Jacó fez. O conselho de Deus para Jacó é o conselho de Deus para qualquer um de nós. Está cansado?
agoniado, sofrido, sem ver solução, suba a Betel. Habite ali. Levante um altar para o Deus que lhe apareceu e se revelou a você e marcou o seu coração na hora certa. No versículo 7 do capítulo 55 do livro do profeta Isaías está escrito: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tudo o que Deus fez, até entregar o seu próprio filho na cruz, é porque Ele quer lhe perdoar. É só isso. Esse é o evangelho que nós temos que pregar, boa nova do Deus que entrega o seu próprio filho porque Ele quer perdoar. Não é? Essa é a pregação. Arrependei-vos porque Deus quer perdoar. É só isso. Porque depois que você entrar nesse caminho, você vai conhecer esse Deus que lhe aparece na hora da aflição e que diz para você: vem para mim, bem junto a mim a um lugar, eu te quero comigo. Não teve ferezeu, não teve cananeu que pegasse Jacó. Nós sabemos, até hoje está aí Israel. Amém? Sobe a Betel e habita ali. Constrói um altar e adora ao Deus que te apareceu no caminho, na aflição, na dor, na indecisão, na necessidade. É nessas horas que Deus vem. Está vendo? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.